Olá! Hoje a gente vai falar sobre o orgulho. Sabe, aquela força que é tão poderosa e muitas vezes tão mal compreendida. Ele tem o poder de construir coisas incríveis, mas com a mesma força, ele pode destruir tudo. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo no lado sombrio do orgulho, aquele inimigo oculto que aos poucos vai minando relacionamentos, carreiras e, no fim das contas, o nosso bem-estar. E para a gente já começar com o peso que esse tema merece, olha só essa citação do Paulo Vieira. Ele coloca o orgulho como a raiz de, bom, praticamente todos os grandes problemas da humanidade. É uma afirmação bem forte, né? Mas ela nos força a encarar o assunto com muita seriedade. Então, vamos lá mergulhando na nossa primeira parte, o inimigo invisível. Aqui, a gente vai definir direitinho de que orgulho estamos falando. Porque, veja bem, nem todo orgulho é a mesma coisa. Existe uma diferença fundamental e é importantíssimo entender qual é o tipo que age de forma destrutiva na vida da gente. E aqui a gente vê essa distinção de forma bem clara. De um lado, o orgulho saudável. Sabe, aquele sentimento de se orgulhar da própria história, das lutas, das vitórias. É um reconhecimento por uma conquista que foi real, que foi sua. Agora, do outro lado, tem o orgulho destrutivo. E esse é diferente. Ele não vem de uma realização genuína, mas sim da necessidade de se sentir superior, muitas vezes se apoiando em aparências, em status. A palavra-chave para esse tipo de orgulho é soberba. E o ponto mais importante aqui é que a soberba não é só sobre ações, tipo mostrar o que se tem. Como o profeta Vinícius Iracete aponta, é um posicionamento interno. É uma atitude do coração que se acha de verdade melhor que os outros. E aqui a coisa fica um pouco mais complicada. Pensa só nisso. É possível ter orgulho da própria humildade? No momento em que alguém fala, eu sou uma pessoa muito humilde, a própria declaração já pode ser um ato de orgulho, né? Isso mostra como esse sentimento é sutil e consegue se disfarçar até de virtude, é impressionante. Bom, agora que a gente já entendeu o que é, vamos para a segunda parte, as armadilhas do orgulho. É aqui que a gente vai ver as consequências na prática, sabe? As ciladas que o orgulho prepara e que acabam sabotando todas as áreas da vida. A espiritual, a profissional, a pessoal, tudo. O profeta Vinícius Iracete descreve uma sequência que é, assim, devastadora. Tudo começa com um engano, quando a pessoa se fecha para qualquer conselho. Isso leva para uma falsa autossuficiência que a afasta de qualquer tipo de ajuda. E o resultado disso? Isolamento. E, no final da linha, a pessoa acaba agindo como tola e perdendo o respeito de todo mundo. E esse fardo invisível, como a gente pode ver, é muito pesado. O blog Nas Trilhas da Mente detalha bem esses custos. Os relacionamentos se desgastam, porque a pessoa orgulhosa tem uma dificuldade enorme em admitir os próprios erros, oportunidades são perdidas simplesmente por não ouvir um conselho, e aquela pressão de ter que ser perfeito o tempo todo gera uma ansiedade absurda. No fim das contas, é um caminho que leva direto para a solidão e para a estagnação. Mas de onde vem tudo isso? É aqui que a história muda. Nessa terceira parte, a fortaleza da rejeição, a gente vai descobrir que muitas vezes o orgulho não é só uma falha de caráter. Ele pode ser um mecanismo de defesa super complexo, que na verdade esconde uma dor muito profunda. E essa é a pergunta central, né? O que está por trás dessa necessidade de se sentir superior? A resposta pode ser bem surpreendente e revela muita coisa sobre a natureza humana. A análise do Paulo Vieira nos dá a pista principal. Aparentemente, tudo começa lá atrás, com alguma experiência de rejeição ou de abandono. Essa experiência acaba criando uma fratura, uma ferida emocional que é profunda e muito dolorosa. E tá aí. Este slide revela a grande sacada. O orgulho destrutivo, na verdade, é uma fortaleza. Uma muralha gigantesca que foi erguida não por força, mas por medo. Medo de sentir de novo aquela dor da rejeição. A arrogância, a autossuficiência, tudo isso são só os tijolos dessa muralha, protegendo uma ferida que nunca cicatrizou de verdade. Então, se o orgulho é essa prisão, a humildade é a chave que abre a cela. Na nossa última sessão, o antídoto da humildade, a gente vai explorar esse conceito. E não como fraqueza, viu? Mas sim como o antídoto mais poderoso e o caminho prático para se libertar. Mas afinal, o que é humildade? Definitivamente não é falsa modéstia. Humildade é ter a coragem de aceitar as próprias limitações. É a sabedoria de reconhecer que sempre existe algo novo para aprender e que o conhecimento pode vir de qualquer pessoa, de qualquer lugar. É uma prática constante de autoconsciência.
A história bíblica de Naamã, que é citada em fontes como o podcast Jesus Cop, ilustra isso perfeitamente. Pensa só, um general superpoderoso precisou aceitar que a solução para o problema dele viesse de fontes que ele considerava inferiores. Uma escrava, um mensageiro e até um rio meio sujo. A lição aqui é que a cura do orgulho muitas vezes passa pela humilhação, no sentido de aceitar ajuda de onde menos se espera. Certo. Mas como a gente coloca isso em prática no dia a dia? Esse guia aqui, baseado em algumas dicas do WikiHow, dá um caminho. Primeiro, ouvir mais e falar menos, e perceber que outras perspectivas são tão válidas quanto as nossas. Segundo, admitir quando errou. Uma pessoa humilde consegue reconhecer o erro e pedir desculpas. Terceiro, pedir conselhos. Admitir que não se tem todas as respostas é um ato de humildade gigante. Quarto, praticar a gratidão. Focar no que se tem e não no que falta. E por último, parar de se comparar. Apreciar a própria jornada. São passos que parecem simples, mas que exigem um esforço bem consciente para lutar contra aquele impulso do orgulho, né? E a gente termina com essa imagem que é muito poderosa do Salmo 131, muito bem explicada por Augustus Nicodemos. O orgulho vive num estado de agitação, de ansiedade, sempre precisando provar alguma coisa. Já a humildade? Bom, a humildade encontra paz, uma satisfação profunda, uma segurança, como uma criança que já mamou e descansa tranquila no colo da mãe. E a pergunta que fica no final é: qual desses estados a nossa alma realmente está buscando?